Pare por um instante. Não continue rolando. Não avance para outro vídeo. Não distraia sua mente tentando anestesiar a ansiedade que você carrega quando pensa em dinheiro. Respire, porque o que você vai ouvir agora não é motivação barata. Não é frase pronta para aliviar culpa por alguns minutos. Não é promessa vazia para alimentar fantasia financeira. Isso é ativação de identidade. E só faz sentido continuar aqui se você estiver pronto para parar de sobreviver e começar a sustentar. Há uma diferença silenciosa entre quem corre atrás do dinheiro e quem se torna o tipo de pessoa que o dinheiro procura. A maioria está exausta tentando ganhar mais, mas continua vibrando escassez, continua repetindo medo, continua reforçando internamente a história de que é difícil, é instável, é incerto. Hoje você não vai aprender a correr mais rápido. Você vai entender por que nunca foi sobre correr. E talvez isso mexa com você, porque o dinheiro nunca foi o problema. Nunca foi a economia, nunca foi o passado, nunca foi o que fizeram com você. Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. Há momentos em que a vida nos posiciona diante de uma verdade que estávamos prontos para sustentar, mas ainda não tínhamos coragem de encarar. Você sente que algo trava, como se existisse um limite invisível. Como se sempre que começa a crescer, algo puxasse de volta. Como se houvesse um teto que ninguém vê, mas você sente. E hoje esse teto começa a rachar, porque o que mantém alguém em escassez não é falta de oportunidade. É identidade desalinhada. É palavra repetida sem consciência. É um acordo inconsciente com a sobrevivência. E nos próximos minutos você vai atravessar uma mudança silenciosa, mas irreversível. Você vai compreender por que o dinheiro nunca foi o problema. E quando entender isso, a forma como ele responde a você começará a mudar. Agora permita que essa verdade desça mais fundo, sem resistência, sem pressa, apenas permitindo que ela encontre o lugar exato dentro de você, onde sempre deveria ter estado. O dinheiro não está bloqueado. Respire isso. O dinheiro não está contra você. Não está escondido de você. Não está sendo negado por algum erro místico ou por um destino injusto. O que não sustenta é a identidade. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre desejar riqueza e ser internamente compatível com ela. A maioria pede aumento, mas continua se sentindo pequena. Pede prosperidade, mas se sente despreparada. Pede abundância, mas carrega culpa por querer mais. E a vida não responde ao pedido, ela responde ao estado. Você pode repetir 1000 vezes que quer crescer, mas se, no silêncio do seu íntimo, ainda acredita que dinheiro é difícil, instável, perigoso ou espiritualmente suspeito, sua própria mente cria o limite antes que o banco imponha qualquer condição. Não é falta, não é azar, não é destino. É desalinhamento interno. A palavra que você sustenta todos os dias, mesmo sem perceber, constrói a estrutura que permite ou impede o fluxo. Cada vez que você diz está difícil, está escasso, não sei se vou conseguir, você não está descrevendo a realidade. Você está decretando continuidade. E a mente aceita esse decreto como ordem. Ela organiza suas decisões com base nisso. Ela seleciona oportunidades compatíveis com isso. Ela filtra possibilidades para caber dentro disso. E então parece que o mundo confirma a limitação, mas foi a identidade que definiu o teto. Existe um erro invisível que quase ninguém percebe: tentar mudar os resultados sem mudar a autoimagem. Tentar aumentar ganhos mantendo a mesma sensação interna de incapacidade. Tentar receber mais enquanto ainda se sente indigno, inseguro ou espiritualmente culpado por prosperar. A verdade é simples e confrontadora. Ninguém recebe além daquilo que acredita poder sustentar. Não porque o universo pune, mas porque a consciência regula. Se você se sente despreparado para administrar muito, inconscientemente criará situações para permanecer no pouco. Se acredita que riqueza afasta a espiritualidade, você se afastará dela para proteger sua fé.
Se sente que crescer é perigoso, reduzirá o próprio ritmo quando começar a expandir. Percebe? Nunca foi o dinheiro que se afastou. Foi a identidade que não se reconheceu como compatível. E quando essa percepção entra, algo começa a se reorganizar. Porque o problema deixa de ser externo. E quando não é externo, pode ser transformado. Então agora, nós não vamos tentar atrair nada. Vamos reposicionar. Porque riqueza não é um prêmio emocional, não é um favor divino concedido a poucos escolhidos, não é algo que depende de sorte ou circunstância favorável. Riqueza é uma lei espiritual, e leis não negociam com insegurança, elas respondem a alinhamento. Assim como a gravidade não pergunta se você acredita nela, a prosperidade não pergunta se você se sente pronto. Ela simplesmente responde ao estado interno que você sustenta. A palavra é decreto, não metáfora, decreto. Tudo o que você afirma com convicção emocional começa a organizar realidade ao seu redor. Não porque existe magia superficial, mas porque consciência cria direção e direção cria movimento. A identidade precede a manifestação, sempre. Antes do dinheiro chegar, a estrutura precisa existir. Antes da expansão externa, há um alargamento interno. Antes da estabilidade financeira, existe estabilidade emocional. A vida responde ao estado interno. Se há urgência, ela responde com mais situações urgentes. Se há medo, ela responde com cenários que exigem coragem. Se há sensação de insuficiência, ela entrega experiências que confirmam essa narrativa. Mas quando há solidez, quando há maturidade, quando há consciência de merecimento sem arrogância, a resposta muda. Existe uma verdade espiritual que poucos têm coragem de aceitar. Ninguém recebe além daquilo que se sente capaz de sustentar. Não é punição, é proteção energética. Se você ainda associa dinheiro a caos, culpa ou perda de controle, sua própria consciência limita a expansão para preservar equilíbrio. Mas quando você entende que prosperidade é ordem, que riqueza é responsabilidade consciente, que abundância é expansão alinhada, algo começa a se ajustar silenciosamente. Você deixa de pedir como quem implora e começa a declarar como quem compreende. E nos próximos minutos você vai realinhar isso. Não com esforço, não com tensão, mas com consciência. Porque quando a identidade muda, o fluxo encontra caminho. Agora não tente entender mais nada. Apenas permita. Feche suavemente os olhos, se puder. E se não puder, apenas suavize o olhar, como quem retira a atenção do mundo externo e começa a voltar para dentro, para aquele espaço silencioso onde nenhuma conta chega, onde nenhum prazo pressiona, onde nenhuma comparação existe. Inspire profundamente. Sinta o ar entrando sem esforço e solte devagar. Outra vez. Inspire e solte, como se estivesse liberando um peso antigo que você não percebeu que carregava por tanto tempo. Deixe os ombros descerem. Relaxe a mandíbula. Afrouxe a testa. O corpo guarda tensões financeiras. Ele reage a números como se fossem ameaças. E sem perceber, você contrai. Você acelera, você se prepara para lutar ou fugir sempre que pensa em dinheiro. Agora não há luta. Nada precisa ser resolvido neste momento. Nada precisa ser pago neste instante. Nada precisa ser provado. Apenas respire. Solte a urgência financeira. Solte a sensação de que precisa correr, provar, alcançar, justificar o seu desejo de prosperar. Não existe culpa em querer riqueza. Riqueza é expansão da vida. É conforto legítimo. É liberdade de escolha. É generosidade possível. Permita que essa verdade desça em você sem resistência. Se em algum ponto da sua história você aprendeu que desejar dinheiro era egoísmo, libere isso agora. Se associou prosperidade a julgamento, libere. Se sentiu medo de crescer porque poderia perder a aprovação, libere. Você não está atraindo ninguém ao prosperar. Você está honrando a expansão da vida em você. Respire mais uma vez.
lenta e profundamente. Nada precisa ser forçado. A prosperidade não responde à atenção, ela responde à coerência. E neste momento, você não está correndo atrás de nada. Você está apenas ajustando o seu estado interno para aquilo que já deseja existir. Permaneça alguns segundos nesse silêncio consciente, sem pedir, sem implorar, sem negociar, apenas permitindo. Agora que o seu corpo está mais calmo e sua mente já não reage com tensão quando pensa em dinheiro, nós entramos no ponto mais importante desta oração: a ativação consciente da sua identidade de riqueza. Não é sobre repetir frases bonitas, é sobre ajustar quem você é por dentro. Primeiro nós liberamos, porque nenhuma nova estrutura se sustenta se a antiga ainda governa silenciosamente. Respire fundo e permita que cada frase seja um desligamento interno. Eu libero a crença de que enriquecer é difícil. Eu libero a ideia de que preciso lutar excessivamente para merecer prosperar. Eu libero o medo de crescer e não conseguir sustentar. Eu libero a culpa por desejar mais do que o básico. Eu libero a mentalidade de sobrevivência que me manteve em constante alerta. Eu libero a expectativa inconsciente de perda. Eu libero a tensão que associei ao dinheiro. Sem pressa. Deixe cada liberação encontrar o ponto exato onde precisa dissolver. Agora nós reconhecemos, porque aquilo que você reconhece em si começa a se fortalecer. Eu reconheço minha capacidade de administrar expansão. Eu reconheço minha maturidade para lidar com responsabilidade financeira. Eu reconheço minha inteligência para tomar decisões claras. Eu reconheço que estou pronto para um novo nível. Eu reconheço que posso crescer com equilíbrio. Sinta a diferença. Reconhecer é assumir. E agora nós declaramos. E a declaração é decreto. Eu declaro estabilidade financeira crescente. Eu declaro ordem nas minhas finanças. Eu declaro crescimento constante e equilibrado. Eu declaro riqueza sustentável e consciente. Eu declaro que minhas fontes se multiplicam com naturalidade. Eu declaro que o dinheiro encontra estrutura segura em mim. Perceba que você não está pedindo, você está posicionando. E antes de continuarmos, permita-me abrir um pequeno parêntese importante. Muitas pessoas sentem essa mudança aqui durante a oração. Mas quando voltam para a rotina, a antiga programação tenta reassumir o controle. E foi exatamente por isso que eu organizei um ritual simples, profundo e extremamente prático, que leva apenas 1 minuto por dia, mas reposiciona sua identidade financeira diariamente, sem esforço e sem complexidade. Se você sente que precisa de algo curto e espiritual para manter o dinheiro fluindo com constância, o link está no comentário fixado. Leia com calma depois. Talvez seja o passo silencioso que faltava para transformar essa ativação de agora em movimento contínuo. E agora voltamos. Porque além de liberar, reconhecer e declarar, é preciso permitir. Eu permito abundância limpa na minha vida. Eu permito múltiplas fontes de renda alinhadas com minha integridade. Eu permito crescimento natural, sem caos. Eu permito prosperidade sem culpa. Eu permito receber mais do que imaginei ser possível. Eu permito que a riqueza permaneça. Respire lentamente. A identidade de sobrevivência corre. A identidade de riqueza sustenta. Você não está tentando atrair algo distante. Você está se tornando compatível com aquilo que deseja viver. E quando a compatibilidade se estabelece, o fluxo encontra caminho. Agora que a sua identidade começa a se ajustar, nós não vamos correr atrás de imagens grandiosas nem fantasias exageradas. Vamos visualizar estabilidade. Porque riqueza verdadeira não é euforia momentânea, é permanência tranquila. Imagine a sua conta crescendo, mas não com ansiedade, crescendo com serenidade, como algo natural, esperado, estável. Você olha os números e sente paz, não choque. Sente organização, não medo de perder. Visualize decisões financeiras sendo tomadas com clareza. Você não hesita por insegurança. Você analisa, escolhe, executa.
existe maturidade, existe firmeza. Imagine-se pagando compromissos com tranquilidade, sem aperto no peito, sem aquela tensão silenciosa no estômago. Você cumpre o que precisa ser cumprido e permanece centrado. Agora, veja-se investindo com segurança. Não por impulso, não por desespero, mas por consciência. Você sabe o que está fazendo. Você entende o movimento. Você sustenta a expansão. Visualize-se podendo doar, ajudar, contribuir, sem medo de faltar depois. A generosidade deixa de ser risco e se torna fluxo natural. E talvez o mais importante, imagine-se dormindo em paz, sem revisar mentalmente dívidas, sem criar cenários de escassez, sem antecipar problemas. A riqueza permanece porque você permanece firme. Repita isso internamente. A riqueza permanece porque eu permaneço firme. Não é sobre perseguir dinheiro, é sobre se tornar estável o suficiente para que ele não precise fugir. Sinta essa firmeza agora, seu corpo relaxado, sua mente organizada, sua energia centrada. Não há urgência, não há desespero, não há corrida, há sustentação. E quando você sustenta internamente, a vida responde externamente. Agora, nós selamos. Não com ansiedade para ver resultados imediatos, não com aquela pressa silenciosa que tenta medir se já está funcionando, mas com confiança serena, como quem planta em terra fértil e sabe que a germinação já começou, mesmo que ainda não seja visível aos olhos. Respire profundamente mais uma vez. Sinta o que foi reorganizado dentro de você. Talvez não exista euforia, talvez não exista explosão emocional, e isso é bom. Porque o que é verdadeiro não grita, se estabelece. Coloque a mão sobre o coração, se puder, e declare com consciência firme: está alinhado. Sinta essa frase. Não como desejo, mas como constatação. Algo foi ajustado. Algo encontrou lugar. Agora diga: está em movimento. Mesmo que você ainda não veja, a reorganização já começou. Ideias se alinham. Oportunidades se aproximam. Decisões futuras serão diferentes porque você já não é o mesmo internamente. E por fim, declare: está sustentado. Não é um pico temporário. Não é empolgação passageira. É base. Permaneça alguns segundos em silêncio, sem pedir prova, sem testar o invisível, apenas confiando. A verdadeira abundância não se implora, se sustenta. E você não está mais implorando. Você está posicionado. O dinheiro nunca foi o problema. A identidade era. E agora ela foi realinhada. O que está alinhado começa a responder. O que está em movimento começa a se revelar. O que está sustentado começa a permanecer. Respire mais uma vez. Está feito no plano interno. E tudo o que é estabelecido internamente encontra expressão externa no tempo perfeito. Se algo dentro de você se reorganizou enquanto ouvia esta oração, não deixe que isso termine apenas como uma experiência silenciosa. A identidade se fortalece quando é afirmada publicamente, quando é assumida com consciência e coragem. Escreva nos comentários, como um decreto simples e firme: eu sustento riqueza com consciência. Não escreva por hábito. Escreva como quem assume uma nova posição interna. Cada palavra registrada é um compromisso consigo mesmo. E se neste momento você escolhe parar de bloquear o próprio crescimento, se escolhe deixar para trás a mentalidade de sobrevivência e sustentar expansão com maturidade, então sinalize isso. O seu gesto é simbólico, mas o símbolo fala com a mente profunda. Este espaço é para quem cresce, para quem decide amadurecer financeiramente sem perder espiritualidade. Para quem entende que prosperidade não é excesso, é alinhamento. Se você sente que pertence a essa frequência, permaneça. Caminhe junto e volte a ouvir esta oração sempre que a dúvida tentar se instalar. A repetição não é fraqueza, é fortalecimento de identidade. Cada vez que você escuta, você reforça o novo padrão. Cada vez que declara, você estabiliza a expansão. Não espere sentir medo para retornar. Volte para permanecer firme.
porque a palavra que você sustenta, sustenta você.